A coletiva do técnico Ney Franco, às vésperas do jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil, começou assim, quando foi questionado sobre sua permanência no Goiás. Eu acho que são dois técnicos pressionados, assim, se você me permite dar minha opinião. Não, continua, não entendi. Os dois estão pressionados? Eu acho que são dois técnicos. Dá para cair os dois? Não sei se estão para cair, mas eu acho que são dois técnicos pressionados. Beleza. Essa interpretação sua, né, logicamente que... Então, isso tá correndo por aí, eu não estava sabendo que estava caindo. Mas vamos para o jogo. Vamos lá tentar ganhar para manter o cargo, então, no meu caso, né? E, logicamente, que o Abel, não posso falar pelo Abel. Ney não se sente ameaçado. Talvez nem esteja. Os resultados dirão. E nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, o técnico esmeraldino sabe bem como deve ser a postura do time para pagar qualquer má impressão. Quando define a condição do primeiro jogo fora ou dentro de casa, né? O primeiro jogo fora de casa, você conseguir fazer um jogo consistente, tentar ganhar o jogo e, de preferência, se ganhar, de preferência sem tomar gols, né? O Goiás viajou definido. É o mesmo que eliminou o Santo André, com Tadeu, Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Caju, Sandro, Léo Senna e Bessa, Queco, Rafael Moura e Vitor Andrade. E se engana quem acha que o Ney Franco embarca na opinião do Abel Braga, que disse que o Goiás é favorito. Eu acho que a gente tem que analisar primeiramente esse primeiro jogo. A gente vai jogar num campo onde o histórico do Vasco é um histórico muito alto, né, principalmente em competições de mata-mata. E você olha para o elenco adversário, o elenco com jogadores com muita qualidade, com um treinador calejado, um treinador experiente, né? Então, eu acho que, pensando nesse primeiro jogo, o grau de dificuldade do jogo ele é enorme. E para terminar, claro que o Ney lembrou do início da coletiva, aquele da permanência no cargo. Do meu lado, vamos fazer de tudo, primeiramente, para colocar o Goiás na próxima fase da competição. A gente já passou por 2 etapas dessa competição, né? Com 4 gols de saldo na competição, sem tomar nenhum gol. Vamos ver se a gente tem essa mesma competência para que, quando eu sair do Goiás, eu consiga sair pela porta da frente. Foi light. É bacana. Ele é muito bom de entrevista. Ele é muito educado, né? Aquele dia ele estava buzungado, né? Naquele dia ele só foi objetivo. Ele não deixou de responder nenhuma pergunta e não foi mal educado com ninguém. Mas não foi ele. Hã? Não foi ele. Não foi o normal dele, né? Então, não foi ele. E ele explicou na entrevista que não tinha que falar, ele tinha que ganhar. E ganhou. E voltou tudo a normal, sorridente, respondendo todas as perguntas. Mas ele tem que ganhar amanhã também. Ué. E às vezes tem que ganhar todo dia. Essa pergunta, você está pressionado. O treinador, ele dá sempre a mesma resposta, né? A diretoria que sabe, eu não posso decidir isso, né? O cara vai falar assim, se eu perder, eu vou cair mesmo. E assim, o cara também cansa, né? A mesma pergunta, toda entrevista coletiva dele. Não, até não foi a mesma. Ele tentou fazer a comparação com o trabalho do Abel. É a mesma. A situação, em relação a ele, é a mesma. Eu até acho que o Abel não tem a mesma situação do Ney. Eu acho que a situação do Abel é pior que a do Ney Franco. Porque o Vasco não joga absolutamente nada. Agora, talvez o repórter ele tenha se perdido ali na colocação e tal. Aí o Ney já foi dando gancho para a resposta, assim. Claro, por isso que ficou bacana. Mas a pergunta é assim, toda entrevista do Ney, você está pressionado, vai cair? Como é que é? A diretoria já te chamou para conversar? Como é que está o ambiente interno? E nem parece que está ameaçado, porque o Marcelo Almeida o garantiu. Sim, no momento nos últimos muito pior, jogos, né? No momento bem pior. Se classificar para o Vasco, será que isso pode fazer ele cair? André, vai depender do jeito que for, né? Porque agora se tomar 2 tacas, ok. Mas se fizer 2 jogos... Porque, vamos lá... Porque ser desclassificado para o Vasco, teoricamente falando, antes aqui dos jogos, não é uma tragédia. Porque é o Vasco da Gama. Esse é o lado menos perturbador do caso. Mas se você CRB. Não, agora você pode considerar que você está sendo desclassificado pelo Vasco, que é um referencial de Série A e que não é patavina nenhuma na ordem do dia. É um time que tem problemas no Campeonato Carioca, que só hoje o presidente, e daqui a pouco nós vamos mostrar a escalação,
Conseguiu pagar o salário de dezembro, que tem 1 milhão de problemas. E aí como é que você imagina se o pensamento para a Série A? Pô, perdemos para o Vasco, hein? Ele é nosso adversário na Série A. Como é que vai ser? Mas é um confronto de eliminatória, né? Acaba que pode acontecer a eliminação. O Atlético de Madrid está tirando o Liverpool agora. Pode acontecer. E Foi eu finalista concordo com você, 2 anos Pasqueta. seguidos aí da Liga dos Campeões. Pois é, mas eu concordo com você. Depende muito de como é o jogo, como é a situação do jogo, o que acontece. Depende se o Goiás vai mostrar a evolução, né, Jean? Claro. Porque, vamos lá, contra o Sol de América não jogou nada. Nada. Aí aquela semana Ruim, muita horrorosa. Pressão, muito E o problema Goiás lá fez dentro. seu melhor jogo contra o Santo André. Sim. Aí o Ney amanhã, André, repete esse time. Todo mundo imagina o Goiás jogando direitinho amanhã. Ah, com certeza. E vai jogar direitinho, né? A tendência é essa. Porque você vai ganhando ritmo, você vai ganhando entrosamento, os jogadores vão se ambientando mais com o clube. O Goiás ele teve problema nessa questão do ritmo. Mudou muito no início, não tinha alguns reforços para jogar desde o início. Por exemplo, o Queco veio jogar de pouco tempo para cá. Daniel Bessa pegou um pouquinho de forma física e ritmo de pouco tempo para cá. O Sandro, eu estou falando de quê? De 3 titulares aqui, por exemplo. Pintado chegou depois. Então, o Rafael Vaz chegou depois. Então, o time que está jogando agora não tem o ritmo, não tem a minutagem desde o início da temporada, como tem outras equipes, por exemplo, como o Atlético. Então, com base nisso... E muito por culpa Jean. do Ney também, né? Também, Ney porque o planejamento era decidiu, esse. E da deixar diretoria, muitos né? jogadores de fora. Porque você tira E o da Sandro, diretoria. você tira o Sandro, É. que chegou muito fora de forma, o restante estava aí. Ele que foi girando. O Bessa, acho que na segunda ou terceira rodada contra a Napolina, lá em Anápolis, Sim. ele já tinha jogado. O Rafael Vaz que foi o último a chegar mesmo, né? Né? Mas já está em forma. Mas inclusive. estão todos que não estavam na pré-temporada, desde o início. Não Aí fizeram sim. a pré-temporada. Então, eles estavam jogando e, ao mesmo tempo, se condicionando fisicamente. O fato é que vai ser um jogo duríssimo. Eu acho que as duas equipes vão se doar ao máximo. O Goiás, por causa dessa evolução, por causa de ser uma Copa do Brasil, por ser um Vasco da Gama, por tudo que ronda a vida do Goiás. E o Vasco, muito, Pasqueto, muito. Por ser o Vasco da Gama, por ter pressão, por ter torcida empurrando e por causa do dinheiro. Talvez você não saiba, você sabe, o salário de dezembro foi pago por causa do dinheiro da Copa do Brasil que entrou. Então lá dentro os atletas sabem que é fundamental ir Ganhar pra ganhando para receber. E um detalhe sobre o Goiás, o Jefferson, o Figueira e o Quevedo não viajaram. Acho que Figueira não joga tão cedo mais no Goiás. Depois daquele jogo com o Sol de Depois América. daquele jogo só de Mas ele América. entrou contra o Iporá. Contra o Iporá, vai entrar contra o Iporá, vai entrar contra Agora o Jefferson perdeu muito espaço, vai né? entrar no Demais. Sub-23. Vai ficar difícil para ele. O Goiás, ele tem isso. De Jogador- eleger. Culpados. Lembra uma Vilões. vez aquele lateral, Clayton Salles, falhou lá no último jogo do Atlético, lá na final do Lino 48? Depois acabou para ele no Goiás. Depois acabou. Então, eu acho que a situação do Figueira ficou complicada depois daquela falha no jogo contra o Sol de América. É lógico, depende muito do treinador. O treinador bateu no peito e falou, não, eu vou dar a oportunidade de novo. Mas eu acho difícil. É um jogador Depois muito disso. jovem, tem qualidade, né? André Goiás não deveria fazer E isso. o Quevedo, pelo que nós vimos dele aqui no Oba, ele tá fora de forma. Acima do peso. Esse é o motivo, né? Aí Qual o tem- outro fora? E o Jefferson. Jefferson. Esse aí tá mal, hein? E o Caju não é essa Brastemp, né? Não é não. Caju tem O muita Jefferson caiu muito já no final da temporada passada e o início dessa temporada, o Jefferson caiu muito de produção. Temos aqui a escalação do Vasco, a possível também, que é basicamente aquela que jogou contra o ABC, né? E venceu por 1-0. Fernando Miguel, Pikachu, Werley, Castan e Henrique, Andrei, Raul e Guarim. Guarim volta e vai jogar com a mão imobilizada. Vinícius, Cano e Marrone. Perigo aí esse argentino, né, André? O Cano. Ele joga muito, né? Foi uma contratação muito bem feita do Vasco da Gama, jogador que estava atuando lá no futebol colombiano, no Independente, fazendo muitos gols. Também já foi artilheiro no futebol argentino. Ele é ambidestro,
e bom de cabeceio. E tá salvando o Vasco aí. Tá salvando. De vez em quando sai um golzinho, geralmente é dele. E ali bom também é o Pikachu, né, Jean? O Pikachu tem todas, né? Chega no ataque. O Arim. A arma. O Marrone também é um moleque bom de bola. Eu acho meio enganador esse Marrone aí. Esperava Não, mais ele é bom, dele. muito Começou bem jovem, demais, né? É né? porque é muito jovem, né? E o time do Vasco da Gama é só barca furada, não tem uma sequência, não tem um bom treinador que fica lá por muito tempo, é difícil. Vocês conseguem fazer uma análise e vendo esse time do Vasco mostrar onde o Goiás é melhor? Assim, no individual é mais complicado. Eu vejo muito mais no coletivo, no momento emocional, aquilo que a equipe apresenta dentro das 4 linhas. Eu acho que no banco de reserva, o Ney hoje é melhor do que o Abel. O momento do Ney é melhor que o do Abel? É melhor, né? O Abel há muito tempo não faz bons trabalhos, né? Não evoluiu. Eu acho um treinador que utiliza as mesmas metodologias que deram certo no passado, agora no presente. E parece que futebol não muda nada, mas no dia a dia, no treinamento e na dinâmica de jogo, se você olhar a movimentação da equipe, a atuação das linhas, como o jogador se desloca dentro do campo, você vai ver que a todo momento as equipes estão evoluindo. O momento do Goiás é de ter muito menos problemas do que o Vasco. Então, isso para mim coloca o Goiás como favorito. O que o Abel Braga disse na entrevista coletiva, eu acredito que ele foi sincero, ele não estava jogando para a galera, não estava transferindo o favoritismo ao adversário para tentar, de alguma forma, fazer com que o adversário fique mais confiante e que favoreça alguma coisa para ele. Não. O que ele disse foi sincero, falou: o que nós estamos jogando não é o suficiente para ganhar o do Goiás. E isso é verdade. O Vasco, para ganhar do Goiás, ele vai ter que jogar mais do que estava jogando. Não que o Goiás esteja jogando fino da bola, mas o que o time apresentou no jogo contra o Santo André, para mim é o suficiente para ganhar do Vasco lá em São Januário. E amanhã aqui no PUC TV Esportes você tem um pré-jogo de Vasco e Goiás pela Copa do Brasil.